Muito bem, senhoras, muito bem, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso programa, do nosso Varejo em Foco. Se você nos assiste aí pela TV Cidade Record, obrigado pela sua audiência com a gente em mais um sábado, viu? Todo sábado tá com a gente, eu sei disso, obrigado. Quem tá com a gente na internet também, obrigado pelo carinho da audiência. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito, por favor, deixa o seu like também, tá? Ajuda a gente a engajar o Varejo em Foco na plataforma. Quando você dá o like, o YouTube entende que o programa é relevante e aí ele espalha para mais pessoas. É o nosso pagamento mesmo, tá bom? Então eu conto com você. Gente querida, hoje o Varejo em Foco surgiu quase que numa agenda extraordinária, assim. A gente já tinha, inclusive, gravado o programa durante a semana, mas surgiu a oportunidade da gente bater o papo que nós vamos bater hoje, a gente tinha que aproveitar mesmo. Vocês vão conhecer hoje a história da Luciana Balbino. Não vou me aprofundar muito aqui na abertura, porque eu tenho mania de me alongar demais. Historiadora, empresária e palestrante. Destaque na edição brasileira, na versão brasileira de uma das maiores publicações, uma das mais importantes do mundo, que é a revista Forbes. Como ela chegou até a Forbes, é o que a gente vai entender hoje. Mas eu já adianto para vocês que é uma baita história. Mesmo. Luciana, bem-vinda ao nosso programa. Eu comecei a dar spoiler aqui, adiantar, mas eu não vou, não. Bem-vindo ao nosso programa. Eu falei da agenda extraordinária, só para explicar quem está assistindo, é porque como palestrante, a Luciana está fazendo um tour por Mato Grosso, passando por Rondonópolis, gente. Então, por isso que foi a toque de caixa, porque ela já está, inclusive, de malas prontas para mais uma palestra aqui no estado, mas não perto da gente. Uhum. Luciana, vamos contar um pouquinho da sua história. Você, paraibana. Isso. Vamos lá. Chã do Jardim. O que é Chã do Jardim? Vamos começar desse início aí. Bom dia a todos os ouvintes do programa Varejo em Foco. Bom dia a todos que estão aqui. É uma alegria poder estar de volta aqui a Mato Grosso. Eu que já tive a oportunidade de ir a tantas cidades. Aqui não, né? Aqui não. Rondonópolis Grosso, não, sim. mas eu já passei aqui por Rondonópolis para ir para outras cidades, fazer palestra. E fiquei muito contente quando eu recebi esse convite para estar aqui. Né, eu que sempre passava admirando a pujança, né, o desenvolvimento dessa cidade e sempre tive vontade de parar. Em alguns momentos parei para fazer alguma refeição, mas nunca para poder conhecer um pouco mais. Então estou muito contente de estar aqui e muito contente de atender esse convite do Sebrae para poder contar, né, essa história, a minha história, a história da minha comunidade em todas essas cidades. Como você falou, estou fazendo um tour aqui na região e estou muito contente, né, de perceber, principalmente eu estou falando dessa vez para um público feminino, e a gente se alegra em ver, né, as mulheres participando dos eventos, se interessando, mandando depois suas observações da palestra, do que aprenderam, e isso me deixa muito contente. E aí eu venho lá de Chã do Jardim, da Paraíba, de uma cidade chamada Areia. Né? Areia é uma cidade que fica a 118 quilômetros da capital, João Pessoa. E a nossa comunidade Chã do Jardim fica a 7 quilômetros da cidade de Areia. E Chã do Jardim é meu amor. Chã do Jardim é minha vida, Chã do Jardim é minha paixão. Chã do Jardim é a comunidade que me viu nascer, florescer, sair de lá para ganhar o mundo, chegar em lugares que eu nunca imaginei que chegaria, mas sempre tenho a alegria, a graça de sempre voltar para Chã do Jardim. Vem cá, é uma comunidade grande? São quantas famílias? É uma comunidade de 400 moradores, tem em torno de 80 famílias, mas o nosso projeto ele beneficia mais de 200 famílias, né? E aí é uma comunidade de pessoas que trabalham muito, né? Principalmente com o turismo e principalmente do trabalho que eu faço por lá. E hoje é uma comunidade de empreendedores. Empreendedores. Antes da gente seguir na história, deixa eu só fazer um registro aqui. Mais uma vez, gente, a Luciana vem, ela mencionou, vou reforçar, vem a convite do Sebrae, tá? Passa muito pelo Sebrae. A vinda dela, a história dela. Então a gente tem que fazer aqui, faz com muito prazer essa menção aos queridos amigos, queridos parceiros nossos sempre, que é o Sebrae, tá? Vamos lá, Luciana.
a transformação, o empreendedorismo, a mudança de perspectiva, a mudança de uma realidade localmente que depois ganha corpo, ganha raiz, se espalha e vira até modelo a ser copiado. Nós estamos falando da comunidade Chã do Jardim, ali no meados dos anos 90. Uma comunidade isolada, como muitas Brasil afora, mas que ali começa a ensaiar uma mudança, uma transformação ali. É isso? Exatamente. Chã do Jardim era uma comunidade como qualquer outra. Uma comunidade onde as pessoas do lugar não tinham uma perspectiva de trabalho no lugar. Sim. Então, lá sempre foi cultural, né? E no Nordeste como um todo, no Norte, de repente nos lugares menos desenvolvidos, de que não tendo como trabalhar no lugar, tinha-se que ir para os grandes centros à procura de trabalho. É o que acontece, E geralmente, foi o que né? aconteceu. E na nossa comunidade não foi diferente. As pessoas, ao completar 18 anos, tinha sempre um parente nos grandes centros que mandavam, né, as melhores notícias, né, e seduzia essas pessoas. E as pessoas, o sonho delas era justamente completar 18 anos e ir para os grandes centros. E a nossa comunidade também era assim, uma comunidade formada por pessoas que, não tendo o que fazer lá, iam embora. Abandonava a casa, abandonava a família, né? Abandonava a comunidade. E sempre também o que me doía é porque, na maioria das vezes, os próprios pais, né? Eles incentivavam os seus filhos, né, a estudar ou a ir embora, porque aqui não tem o que lhe dar. Então, você tem que ir embora daqui, né? E ainda tinha mais aquelas pessoas que têm pais amorosos, né? O meu, por exemplo, era muito amoroso, para não dizer o contrário, que quando a gente completava 18 anos, vinha logo com aquela piada, né? Ah, eu só tenho direito de comer a vocês até 18 anos. Quando chegar a 18 anos, vocês têm que procurar um meio de vida. Vai pro mundo. Né? Vá embora. É. E o meio de vida era ir embora. Né? Então, nossa comunidade hoje, era assim. Hoje a gente pensando assim, até para quem está assistindo, para quem está ouvindo, pode parecer até exagero, um absurdo, mas isso é normal, é cultural, é assim. Isso. Em muitas comunidades até hoje, a coisa de, vou mandar meu filho ser doutor, vou mandar meu filho para estudar para ter um diploma, para outros lugares, ou essa coisa, fez 18 anos, agora se vira. É assim. A Sim. realidade é desse jeito. Sim, muito cultural, né? Muito presente ainda hoje. Se a gente parar para pensar, ainda é muito presente. E isso é uma coisa que me incomoda demais. Porque eu acho que para a gente ter qualidade de vida, não precisa abandonar a nossa gente, a nossa comunidade, o nosso povo. Vem cá, e aí você completa 18 anos em Chã do Jardim e ali fica. Exatamente. Não sai, não. Não, eu nem saí e nem quis que os meus saíssem. Quando eu falo os meus, são meus amigos, né? A gente, no meu caso, eu comecei uma história empreendedora muito cedo. Né? Com 6 anos de idade, eu já juntava castanha para comprar meu material escolar. Eu ia com minha mãe para o sítio de caju, ela juntava os dela e o meu. E minha mãe sempre foi muito sábia. Esse aqui é o seu dinheiro das suas castanhas que você, né, trabalhou, né, para que eu pudesse dar valor ao trabalho. E aí, eu até contava na palestra ontem à noite e o pessoal ria, porque eu dizia que eu era a única criança da minha sala de aula que tinha a borracha cheirosa no formato de picolé. Era a única criança que tinha o retângulo, era a única criança que tinha a coleção hidrocor, e eu tinha porque eu trabalhava e comprava. Comprava com seu dinheiro. E quando eu não tinha castanha para vender, eu juntava macaíba. É um fruto que tem lá. Quando não tinha macaíba, eu juntava ossos. Quando não tinha nada disso, eu fazia empeleitada para limpar o roçado de vovô, com 10 anos de idade, né? Eu dizia ontem à noite que com 10 anos eu já tinha um empregado, que era o coitado do meu irmão. Ele nunca soube que era meu empregado, mas na minha cabeça eu já dava uma de patroa, né? E com 12 anos de idade eu comecei a plantar maracujá. E eu tinha muitos frutos todo final de semana, né? Então, nessa época de 12 anos, eu já fiz a primeira Eucaristia, fiz o Crisma com um grupo, com pessoas da minha idade. E quando a gente fez o Crisma, a gente montou uma associação. E com essa associação foi onde tudo começou. Vem cá, isso é o que eu estava dizendo lá no meados dos anos 90 ali?
Isso, exatamente. Né? Há mais ou menos ali 96, e aí em 2006 a gente monta a nossa associação. Estamos em 2006, surge a associação. Isso. E aí, quando surge a associação, a gente começa a entender que a nossa associação poderia desenvolver a nossa comunidade. E desde sempre, Luciano, o foco era esse, né? Empreendedorismo, liderança, capacitar para que os jovens, principalmente, não saíssem dali. Exatamente. Era isso. Era isso. E em 2006, a gente teve a ajuda de um gestor que tomava conta da reserva, onde tem nossa comunidade. É um pedacinho de mata atlântica protegido. E foi onde começou o nosso trabalho com turismo. E o gestor dessa mata, né, nos convenceu a fazer esse curso de associativismo. E quando a gente fez o curso, a gente entendeu que a nossa associação poderia transformar a nossa comunidade. Perfeito. E aí, com o curso do Senar. Quando a gente terminou o curso, montamos a associação. Vem cá, deixa eu só eu vou te cortando só para tranquilo. entender, tá? Escola, hospital, tudo isso tinha na comunidade? Escola, sim. Hospitais, postos de saúde, um pouquinho mais distante. Tá. Né? Mas aí a gente, né, tinha sim. Já tinha uma certa estrutura, então. Tinha. E aí vem o Senar, foi o primeiro contato com uma coisa mais corporativa. Isso. O primeiro contato foi com o Senar neste curso de associativismo. E aí a gente aproveitou as portas abertas no Senar, porque também eles gostaram muito do nosso trabalho, porque éramos um grupo de jovens que não ficava esperando a coisa cair do céu. Isso. A gente sempre foi um grupo de jovens trabalhador. Mão na massa mesmo. Grupo de jovens que fazia feira para quem não tinha alimentos. Um grupo de jovens que levava as pessoas para tratamento médico odontológico. A gente fazia muita rifa, muito bingo, organizava muita festa. E nós tínhamos um recurso, e esse recurso não era para nós. Olha, isso eu acho muito lindo da gente. Sempre trabalhamos em prol dos outros, e aí em prol da nossa comunidade. Começa a girar a economia ali, localmente. Quer dizer, é uma comunidade, nós falamos no primeiro bloco, sem muita perspectiva em termos de visão de mundo, que começa a mudar de dentro para fora aí. Que começa a girar a economia, começa a ter demanda, começa... Isso. É isso. E principalmente quando a gente se junta, que a gente entende que a gente é muito forte quando está com outras pessoas. Né? Então, no grupo de jovens, para tu teres uma ideia, a gente conseguiu fazer 5 casas de alvenaria para 5 famílias que moravam em casa de taipa. Era um trabalho muito bonito, né? E porque a gente ainda faz isso hoje, né? De se juntar e, em forma de mutirão, dar uma moradia digna para as pessoas da nossa comunidade. Né? E aí, no grupo de jovens, com esse trabalho voluntário, foi quando a gente aprendeu a importância de viver juntos, de trabalhar juntos. Então, quando a gente chegou na associação, a gente já tinha isso muito trabalhado na nossa mente. Né? E aí, a gente fez a associação, pediu outros cursos ao Senar. Para tu teres uma ideia, a gente fez mais de 20 cursos numa sequência. Uau. E cada curso, um atrás do outro. Cada curso que fazíamos, colocávamos em prática. Vimos que o potencial da comunidade, assim como da cidade, era turismo, e a gente precisava se capacitar para começar a trabalhar na comunidade. Aí nós estamos falando, você que está aí, não perca. Nós estamos falando aí de uma mudança de patamar e começou a enxergar ali na comunidade um nicho, uma oportunidade de mercado muito movimentada pelo turismo, que ali, a Luciana bem colocou, a comunidade era protegida em torno de uma reserva, que do ponto de vista do turismo podia ser explorada. Podia e devia. Exatamente. Gerando renda para a comunidade. Exatamente. Areia, ela é uma cidade turística. É uma cidade de quase 200 anos. É uma cidade tombada como patrimônio histórico nacional. Né? Todo o centro histórico é formado por casarios em estilo neoclássico, decor, arte nouveau, barroco. É uma cidade fria, fica no alto de uma serra. Pela literatura, a temperatura varia de 14 a 22 graus. Frio. E é uma cidade que produz muita cachaça. Muita cachaça? Areia hoje só pede para Salinas, em Minas. Em Minas Gerais. Salinas tem 14 cachaças registradas e Areia tem 12. Então, muita gente vinha e vem para Areia.
Então, quando a gente começou nosso trabalho em Xande Jardim, não tinha como inventar outra coisa a não ser também trabalhar com turismo. E aí, o que nós tínhamos de potencial na comunidade era a reserva, né, de Mata Atlântica. E aí foi quando a gente começou a nos capacitarmos na área de turismo. E se Areia era uma cidade turística, Xande Jardim também podia ser. A ideia era levar as pessoas que iam visitar a Areia Isso. também para a comunidade. Aproveita e dá uma passada. Isso. E aí o trabalho começa com guia turísticos, com comércio local, com exatamente. artesanato. Depois assim? do curso de associativismo, que montamos a associação, o próximo curso foi de condutor de turismo, para poder receber as pessoas. Depois veio o curso de acolhida no meio rural, para a gente poder melhorar o ambiente. Depois veio o curso de empreendedorismo do Sebrae. Depois veio uma consultoria do Sebrae em produção associada ao turismo. Quer dizer, a comunidade que era predominantemente agrícola até então passa a ser uma comunidade, um complexo empresarial, turístico. Exatamente. Com muitas áreas e muita gente. E aí entra o Sebrae. E aí entra o Sebrae. E aí quando o Sebrae entra nessa história de nos ensinar o que é essa produção associada ao turismo, que nada mais é do que você produzir de acordo com a necessidade do turista. O que ele quer, você se antecipa e vende para ele, né? E começa a ganhar dinheiro. Então, a gente começa na mata como guia, como condutor. E aí começa a receber as pessoas e começa a ter consultoria de graça, como eu gosto de dizer. Que consultoria de graça é quando a pessoa chega, o turista, e aí ele faz aquela atividade, né? Proposta, mas de repente ele diz, porque aqui não tem isso. Porque vocês poderiam fazer isso. Dá ideia. Dá ideia. E a gente começou a dizer, olha, essas ideias são consultoria de graça. E aí surge hospedagem, aí surge restaurante. Exatamente. Vem tudo disso, de sugestão de... Exatamente. Nós começamos a recebê-los para fazer as trilhas. De repente eles disseram, a trilha é muito cansativa. Aí nós arrumamos cavalo e bicicleta para alugar para eles. Vai melhorar. Aí depois disseram, não, mas ainda continua cansativa. A gente começou a fazer dinâmica de relaxamento para ele. Quando vinha turma de escola, porque a gente queria conhecer um pouco mais da fauna e da flora. Nós passamos a oferecer para ele e ofertar oficina de compostagem e produção de muda. Cada um desse é um serviço que vai serviço e um valor. E que vai gerando renda. Isso. Para a comunidade. A trilha era R$2, o cavalo e a bicicleta era 5, ia para 7. De repente, a dinâmica de relaxamento era mais 5, ia para 12. De repente, a oficina de compostagem mais 10, foi para 22. E, de repente, eles começaram a sugerir o restaurante e a hospedagem. E hoje a gente chega a vender por mais de R$500 um dia de atividade na comunidade. Isso de tanta coisa que nós fomos, né? Aprimorando e agregando. Exatamente. Hoje, você tem ideia de quantas pessoas passam ali por ano, por temporada ali pela comunidade? Olha, o fluxo maior são finais de semana e feriados. E a gente está com um fluxo ali, a média, de mais de 1.700 pessoas no final de semana. A nossa média diária, e isso no restaurante. Ainda tem pessoas que não passam pelo restaurante. A nossa média diária no restaurante são de 200 pessoas ao dia. Para você que está aí assistindo, ter uma ideia do poder dessa transformação, do poder do associativismo, lá no início do programa, a Luciana falou, a comunidade ali conta com cerca de 80 famílias, mas impactadas pelo projeto, impactadas por esse complexo todo que foi montado, hoje são mais de 200 famílias impactadas. Impactadas, gerando renda, oportunidade, perspectiva, visão de mundo, agregando. E principalmente parando de deixar a comunidade. Isso. Não precisa sair da comunidade, hoje tem tudo ali. Com esse trabalho que começou lá em meados dos anos 90. Uma comunidade que até então era predominantemente agrícola, agora dispõe de um complexo turístico, de atrações. E os jovens pararam de sair? E pararam, sim. Não tem para que sair. Tem emprego, tem renda lá. E tem principalmente a oportunidade também deles serem empreendedores. Sim. Né? Porque o nosso principal objetivo lá é que a gente é patrão e empregado. Em alguns momentos nós somos empregados de alguém. Mas em outro momento a gente é patrão. Essa é a beleza do associativismo, né? É a gente entender
que ninguém faz nada sozinho. De que um vai precisar do outro. Exatamente. Em determinado momento. E a gente tem uma associação muito atuante, onde dentro da associação a gente consegue despertar, né, o interesse de todos para o empreendedorismo, né, e de modo especial para que essas pessoas possam permanecer, né, na comunidade. Luciana, vamos começar por isso, por esta capacitação feminina, por essas mulheres que passam a se empoderar e passam a se enxergar como empresárias, como gestoras, como patroas, como... Estou tentando achar uma palavra que não seja um termo em inglês, mas enfim, mulheres que fazem esse networking, essa relação empresarial. Como começa isso? Isso. Como eu estava contando, a história começa comigo. Mas eu nunca quis só para mim. Eu sempre quis empreender, mas fazendo com que os outros também empreendam. Quando a gente né, viu esse sucesso do trabalho lá na mata, com essa história do piquenique que a gente faz lá também, da trilha, da dinâmica de relaxamento, a gente começou também a fazer um artesanato na Palha da Bananeira. Esse artesanato começou na minha sala de aula, eu sou historiadora de profissão, e comecei a dar aula para as mulheres da comunidade. E quando eu descobri que elas tinham a necessidade, né, de comprar um café da manhã, que nas suas casas elas me diziam, né, que tinha apenas almoço e jantar. E foi quando a gente inventou um artesanato na Palha da Bananeira. Com esse artesanato, a gente conseguiu oferecer uma renda para essas pessoas. Elas vendiam o artesanato para o turista. Uma coisa puxa a outra. De repente, eu montei o restaurante, e um restaurante que pudesse servir o que a comunidade produzia. Que é o restaurante... Vó Maria. Restaurante rural Vó Maria. Isso. E aí, de repente, eu começo a fazer com que mulheres comecem a produzir galinha, mulheres comecem a produzir carneiros, comecem a produzir porcos, hortaliças. E vendo na Luciana uma referência. Uma referência. Se ela fez e deu certo, dá certo. E o que eu fazia, eu tentava comprar na comunidade. Na comunidade tem uma fábrica de polpa de fruta desativada. Abrimos a fábrica de polpa de fruta e o nosso restaurante passou a ser o único restaurante do mundo que não serve outra bebida a não ser suco e água. Porque como é que eu ia servir outra bebida se eu não produzo na comunidade? O que eu produzo na comunidade é polpa de fruta. Então, se é do dinheiro do restaurante sair da comunidade, ele fica lá. Então, o meu empreendimento despertou outros empreendedores. E, de repente, quando a gente abre o restaurante, começa também aquela necessidade das pessoas inventar outras coisas. Então, alguém foi assar castanha para vender, alguém foi fazer cocada, alguém foi fazer manteiga da terra, alguém foi fazer pimenta, alguém foi comprar alguns outros produtos para vender àquela pessoa que vinha para a comunidade almoçar. É legal como as pessoas vão se contagiando. Isso. Porque aí, de repente, está todo mundo enxergando oportunidade. Exatamente. Não é? Isso é legal, bonito. E a gente ainda tem a alegria de ter a associação, onde a gente se encontra sagradamente uma vez por mês. E na associação, tudo que eu vejo no mundo, que eu acho que é uma oportunidade, eu jogo dentro da associação. Isso até hoje, 2024. Até hoje. E aí alguém pega aquela oportunidade. E para tu teres uma ideia, nós ainda fundamos um banco para emprestar dinheiro para quem quer empreender na comunidade. Brincando. A comunidade tem um banco? É, tem um banco. A gente, todos os meses, paga uma mensalidade na associação. Sim. Quem é sócio paga uma mensalidade, quem tem negócio paga uma mensalidade 5 vezes maior e quem tem uma pequena empresa paga uma mensalidade 10 vezes maior. Para fazer caixa, para investir Então, a gente tem um bom capital na associação. Sensacional. E aí, se você quer empreender e nos convence que seu negócio é bom, e na maioria das vezes sou eu que levo as ideias, porque como eu já tenho um restaurante, não tem para que eu inventar outras coisas. Então, eu vou jogando para outras pessoas. Por exemplo, eu levei a ideia do picolé de frutas, que ninguém nunca imaginou que aquelas frutas daria picolé. E uma pessoa, um dos nossos sócios, pegou a ideia, começou fazendo picolé de manga, depois fez de jaca, depois fez de pitomba, depois fez de... Tem mais de 20 sabores de picolé, né? Quando tem um festival de cachaça, ela embebe dos picolé. Quando tem um festival de flores, ela coloca as flores no picolé dela, né?
E aí todo mundo passou a empreender, né? Quando você me pergunta como chegou a Forbes, eu cheguei a Forbes, acredito que pela minha história de não querer só para mim, de empreender na zona rural, mas também de fazer com que as outras pessoas também empreendam. Então nós somos, como eu gosto de dizer, uma terra de empreendedores, né? E quando a Forbes escolheu as 100 mulheres poderosas do agro, a única paraibana que estava no meio era eu. Ó, deixa eu fazer um adendo aqui. É isso, viu, gente? O nome da Luciana hoje consta na lista da Forbes das 100 mulheres poderosas do agro. A única paraibana. De quando que é essa lista? É agora, desse ano, do ano passado? 2021. 2021. 100 mulheres poderosas do agro. Da Isso. revista Forbes está lá. Luciana Balbino. Isso. Até banco na comunidade. É. Isso é incrível. E aí a Forbes escolheu, né? A única paraibana era eu, né? Era apenas 4 nordestinas. Eu era uma dessas 4. E essa história, ela não me deu só, né, essa premiação. Eu tenho uma estante lá que não cabe mais de tantos troféus que tem ganhado pelo meu trabalho. Eu ganhei prêmio de Mulheres de Negócios do Sebrae, ganhei prêmio de Mérito Rural do Senar, e o ano passado eu estive no Panamá para receber um prêmio internacional. Uau. E eu fui, enquanto brasileira, disputar com 40 países um prêmio da Federação Internacional de Jornalismo, e foram mais de 400 jornalistas que votaram. E eu trouxe o primeiro lugar para o nosso país. Vem cá, você já deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes, mas não tem como não fazê-lo. Quando você estava lá em 1996 ou em 2006, quando surge a associação, você imaginava, anos depois, estar no Panamá representando o Brasil? Ou estar na lista das 100 mais poderosas da revista, enfim... Não. Que filme, né? Nunca me imaginei chegar tão longe, né? E me emociono, porque realmente toda a minha vida foi sempre querer empreender para a gente não precisar sair de lá. Por isso que eu falo nas minhas palestras que fazer o bem para as outras pessoas, na verdade, a gente está fazendo para nós mesmos. E quando a gente sai desse nível de olhar para o nosso umbigo, as coisas acontecem de uma forma muito impressionante. E aconteceu comigo, porque eu nunca quis só para mim. Eu nunca quis, e hoje eu colho os frutos de uma forma até surpreendente. Mas para aqueles que acreditam que ao fazer o bem volta, a gente sabe, né, o porquê de ter chegado tão longe. É uma emoção te ouvir falar. E mais do que te ouvir falar, é uma emoção estar aqui na sua frente e ver o quanto o seu olho brilha quando você conta essas histórias, quando você fala da comunidade. Viver isso mesmo, né? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço lá. Sou muito apaixonada de sair pelo mundo contando essa história, porque eu consigo motivar outras pessoas. Eu conheço já muitas histórias hoje no Brasil que são inspiradas pela nossa, e eu acho que a gente veio para esse mundo para isso, para fazer o bem. Nem que seja contando o que você fez, né, e motivando outras pessoas. E eu tenho tido essa graça, né, de poder fazer essas palestras, e nessas palestras poder motivar as pessoas e dizer, olha, se eu conseguir fazer, vocês conseguem também. Apenas saiam dessa coisa de olhar apenas e unicamente para você. Tem muita gente que precisa da sua ajuda. E empreender é compartilhar. Empreender é você empreender com o que tem, mas também fazer com que os outros também empreendam. Porque quando a gente empreende comprando as coisas às outras pessoas, a gente está fazendo também, né, elas empreenderem. Luciana, Chã do Jardim, pelas suas mãos, pelo seu mérito, e hoje o de muitas mãos e muitos méritos, passou de uma comunidade isolada lá em Areia para uma comunidade que ganhou o Brasil, e pelo teu nome, pela tua representação, tá ganhando até o mundo. Aonde é que você enxerga a comunidade daqui a 10,
15, 20 anos? Eu enxergo a comunidade no Guinness, uma comunidade que tem mais empreendedor por metro quadrado, sabe? Amém. Porque essa é a nossa, é como se fosse o meu propósito de vida. Fazer com que todo mundo que trabalha lá também seja, né, empreendedor. Eu vislumbro o empreendedorismo como algo, né, que não tem fim. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E que pode ser para todo mundo. É isso. Eu vou... Ó, a gente... como é que estamos de tempo, produção? O terceiro bloco tá estourado. Nós vamos... Enfim, vamos ter que encerrar o nosso programa. A gente se emociona porque tem muita verdade no que a Luciana está dizendo. Vocês não estão aqui sentados nessa mesa e olhando para os olhos dela enquanto ela conta história. Nossa, que entrevista maravilhosa. Eu saio daqui realizado. Luciana, quem quiser encontrar mais sobre a comunidade, quem quiser te encontrar, como faz? Pode nos procurar nas nossas redes sociais, Instagram? né? Instagram, @Xandojardim, o meu particular, @Luc Balbino, Luc Balbino. Tem o @Restaurante Vó Maria, @Sítio Casa de Vó, né? Então tem também um TED meu no YouTube, quem quiser de repente conhecer um pouco mais da minha história, tem um TED, tá traduzido em todas as línguas do mundo, tem palestras que eu fiz para o Google, tem vários trechos de palestras, várias reportagens. Então, procurando nas redes sociais, Luciana Balbino, é muito fácil de me encontrar. É isso. Luciana, que ganhou o mundo, que empreendedora sensacional, que história sensacional. Nós vamos deixar tudo na tela aqui, tá, gente? Os Instagrams e tal. É Xando Jardim mesmo, não é chão não, tá? Ela estava até me explicando. Mas a gente vai deixar tudo para você não se perder, tá? O programa é curto, infelizmente. Vai atrás dessa história. Luciana, foi um prazer. Eu tô... De verdade, tô emocionado. Obrigado, viu? Satisfação minha. E muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da nossa história. Volte sempre, o Varejo em Foco tá com as portas abertas para ti, tá bom? Obrigada. Que prazer. E que prazer ter você aí com a gente. Hoje o programa foi demais. Semana que vem nós estamos de volta com um novo bate-papo, gente. Tchau, tchau.